Vamos trazer um panorama sobre a situação atual de Gabigol, né? E por que que há um interesse não só do Bahia, mas também de outras equipes. Hoje, o Gabigol, ele não vou dizer que perdeu espaço no Flamengo, mas no time titular ele acabou perdendo um pouco de espaço. E é um jogador que tem contrato até o final dessa temporada, até o final de 2024. E o que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a alguns meses ele pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. No Futebol SA, lá do sábado, né, na pré-eleção, o Cadu Santoro, diretor de futebol do Bahia, que foi por muito tempo head scout aí do City Futebol Group aqui na América Latina, falou desse modelo de contratação que o City costuma adotar de pré-contrato, né? E não só o City costuma adotar, como também o City liga o sinal de alerta para caso algum time queira adotar com o Bahia. E o que é que eu quero dizer? Ele chegou a mencionar o caso de Tassiano, jogador que tem contrato até 2025. Ele falou: pô, não posso deixar Tassiano do jeito que tá rendendo até o final dessa temporada, bem, chegar, voltar para a próxima temporada 2025 também rendendo bem e com um contrato só até o final de 2025. Vai chegar no meio do próximo ano, ele vai poder sair de graça. Então o clube vai acabar perdendo tecnicamente, perdendo também financeiramente. E aí ele renova o que está sendo até 2027. O Bahia tem tomado algumas dessas medidas de precaução. Recentemente renovou com o Gabriel Xavier. Tem sido uma característica desse novo modelo de gestão fazer contratos mais longos, também para poder se preservar, se blindar dessas possibilidades de assinatura de pré-contrato. Já o Bahia, que em outros momentos fez pré-contrato com o Léo Ceará, ele acabou nem jogando aqui, mas teve assinatura do pré-contrato. Com o Vinícius, que acabou também nem jogando aqui, mas teve assinatura do pré-contrato. E mais recentemente com o Luciano Juba e com o Iago Borduc, que Iago nem veio ainda, mas já tem o pré-contrato assinado. Mostra que o Bahia está atento ao mercado, né? Se tem uma coisa que assim, a gente reclama, que tem uma lacuna ou outra, que tem que reforçar determinada posição, que tem que tornar esse elenco mais robusto e tudo mais, mas de falta de atenção às oportunidades de mercado é algo que a gente não pode reclamar, porque o Bahia costuma ficar atento a essas possibilidades. Juba, em outra circunstância, provavelmente seria adquirido por uma bala, por uma boa grana. A gente trouxe, inclusive, a informação exclusiva de quando ele já tinha o pré-contrato assinado com o Bahia, o CSKA Moscou se interessou por ele. E um dia desses eu soube que o valor era bem robusto, não sei os valores exatos, precisos, mas era robusto, assim. Se o Bahia quisesse realmente faturar e já ter um lucro interessante em cima dessa aquisição de Juba, né, que não custou grana diretamente para o time que ele estava defendendo, que era o esporte, mas custou grana em luvas e outras coisas mais, né? Poderia fazer esse acordo e o Bahia acabou não fazendo. Agora tem a situação do Iago Borducci, que é titular do Augsburg, sétimo colocado do Campeonato Alemão, e já tem pré-contrato com o Bahia. Então, assim, se tem uma situação como essa, de um jogador com contrato terminando no final do ano, com bons números recentes, e com a possibilidade de gerar um impacto, né, para a agremiação, pô, o Bahia não descarta essa possibilidade. Então, eu realmente acho, tá? Eu não tenho informações mais profundas e precisas sobre o Gabigol, mas eu realmente acho que faz sentido o que trouxe Baraúna, o que vinham trazendo algumas fontes, inclusive do Rio de Janeiro, de que existia aí o interesse do Bahia em negociar com o atleta para que ele pudesse vir com essa assinatura do pré-contrato, né? Everton Ribeiro também veio numa condição parecida, só que aí já tinha até passado o tempo do pré-contrato, já era um contrato definitivo porque estava se encerrando o contrato dele com o Flamengo. Mas agora, como Folha disse, isso aí muda completamente tudo, né? Agora o cenário é completamente diferente, mesmo podendo recorrer. Vocês lembram como foi a situação de Jobson no Bahia em 2011, né? Ficou naquele dilema e no final das contas o atleta não jogou mais pelo Bahia naquela temporada e teve que, né, arcar com as consequências do seu erro. E isso aconteceu agora com Pogba, aconteceu já com Fernandão, já aconteceu com diversos jogadores e geralmente, como trouxe o nosso seguidor Robson, que estava interagindo por aqui mais cedo, essa questão de doping geralmente não tem nenhum tipo de flexibilidade, não. Aconteceu, aconteceu, é para punir e puniu, e segue o baile. Então, enfim, é uma pena porque é um jogador do futebol brasileiro que, mesmo tendo toda a marra dele e irritando os times adversários, inclusive a gente, já peguei um ranço de Gabigol em muitas oportunidades. É um cara que, nos últimos anos, foi um dos que mais apareceu dentro do nosso cenário do futebol, fazendo gols e tudo mais, né? Uma pena para a carreira do atleta que ele tenha tomado uma decisão como essa. Mas agora a vida que segue, acho que vira de uma vez por todas a página aí do Bahia, porque, como eu disse, mesmo tendo recurso, ele recorrendo e tudo mais, ainda assim o Bahia assumiria um risco muito grande de pagar uma grana para o atleta, pelo atleta, e no final das contas acabar não podendo utilizá-lo. Mas é isso, né, velho? Bomba é agora, né, uma bomba pro futebol nacional, né? Porque é um cara, querendo ou não, que estava representando bem lá no Flamengo, enfim,
tem os seus problemas, mas é um cara polêmico, né? Um cara autêntico, digamos assim, né? E acabou pegando todo mundo de surpresa. De verdade, eu nunca caí nessa história de que ele poderia vir pro Bahia e tal. Eu acho que era muito mais fácil ele figurar em algum outro time lá do eixo do que necessariamente vir jogar pro Bahia, né? Não quero aqui dizer com isso que eu não goste dele, ou que eu acho ele um péssimo jogador, qualquer coisa do tipo, não. Eu acho que para o nível do futebol nacional e para as chances que nós criamos e que a gente esperava que aparecesse um cara que fosse finalizador, ele poderia ser uma boa opção, né? Mas assim, nunca encarei isso como uma realidade, não. Assim, que ele consiga ser punido caso realmente já tenha sido batido o martelo, não acompanhei a notícia, vi só que foi jogada a bomba na caixa dos peitos aí, então não sei realmente o que foi que aconteceu. De qualquer maneira, se ele foi indiciado, se não conseguiu provar, ou se foi provado que realmente ele foi culpado, que pague por isso, né? E aí o Bahia que pule fora desse barco aí, caso tenha pensado em algum momento em entrar, né? Porque é problema. E a gente aqui não precisa cada vez menos desse tipo de coisa, né? E aí a galera dividindo opinião, né? O Diego falando que não gostaria de Gabigol no Bahia. Eu vi um comentário logo no comecinho da live de um seguidor falando assim, pô, Gabigol no Bahia seria sensacional e tal. Seria muito boa para essas contratações até para poder gerar um impacto e tudo mais. É uma divisão muito grande de opiniões do torcedor. A gente já deu as nossas opiniões, inclusive, aqui sobre Gabigol, né? Independente de concordar ou não, de achar que iria agregar ou não. Essa questão do impacto que ele ia gerar para o futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas, é algo, né, evidente, né? Mas enfim, que o Bahia possa redirecionar aí o seu alvo e buscar um outro jogador de ataque que possa de alguma maneira corresponder com gols e com articulação dinâmica e fazer com que o time seja mais efetivo, né, Vitor? Porque a gente viu ontem mais uma vez, apesar de ser uma espécie de jogo treino, do Bahia ter botar no ritmo mais lento e tudo mais, que o Bahia teve muitas oportunidades e não soube aproveitar tão bem, né? Não só as oportunidades, mas aquele último passe, aquela definição da jogada. E agora chegou um momento, né, que a gente não pode chorar pelo leite derramado. Chegou no momento de semifinal, quarta de final, final, que se errar muito, meu irmão, depois a gente vai ficar lamentando. E eu acho que não é isso que o torcedor quer, né? A questão é o que vem junto com o Gabigol, né? É o pacote É, Gabigol, o combo Gabigol, assim. Agora, com essa questão, porque teve gente aqui falando, pô, o bom é que vai desvalorizar o atleta, aí fica mais fácil da gente adquirir quando rola esse tipo de situação. Mas tem esse tipo de situação, tem ele encontrado embaixo da mesa no cassino, tem ele, né, envolvido em outras questões, em outras situações, encontrado bêbado por aí, sabe? Então, assim, uhum. eu acho que é um jogador de qualidade, apesar de não ter essa característica de articulação e tudo mais. É um cara que, quando a bola chega, ele costuma ter bons números, e mostrou isso no Flamengo, com a alta produtividade e criatividade que tinha o time do Flamengo. Mas o Gabigol de hoje já não me traz tanta segurança. Eu acho que o custo-benefício, sabe, o que o Bahia pagaria para poder tê-lo, por mais que fosse só o salário, né, não compensaria com aquilo que ele tem entregado hoje. Diferente de Everton Ribeiro. Ele, mesmo mais velho que Gabigol, saiu do Flamengo ainda com status de, pô, jogador extremamente útil, jogador que seria titular aí em, sei lá, 90% dos times do Campeonato Brasileiro da Série A, se não for aí mais do que isso, né? Então, enfim, é o combo Gabigol que acaba preocupando.